Então, nessa minha proposta de um dia em Manaus, eu encaixaria em uma manhã esse tour pelo Teatro Amazonas, Museu da Cidade de Manaus e o Porto Público. E na hora que a fome apertar, é só dar um pulo no Mercado Municipal. Cheguei no Mercado Municipal de Manaus, que fica do lado aqui do porto. A gente já tem esse prédio lindo, todo em metal, que é a seção das carnes. Bora entrar ali? Maria das Dores Vianas é super esperta, porque na entrada aqui do Mercado das Carnes, ela já tem aqui todos os temperos para você temperar sua carne. E o prédio em si é uma lindeza, uma treliça toda em ferro, e tudo isso vindo direto da Inglaterra, de Glasgow. Chuta-se quantos anos eu tenho aqui no mercado? Desde 60. Desde 60. Precisa também esse tempo todo de mercado para saber como é que usa tudo isso. Eu vendo as ervas mesmo da região mesmo. Tudo erva da região. Sempre de jovem já tinha esse meu pensamento interessante, mas é. Aí eu casei com um filho de português, eu tinha um horta, né? Aí eu foi o que eu quis, né? Esse nome eu tô achando muito engraçado. Pra que serve essa... quebra-pedra é pro rins. Ah, é quebra-pedra dos rins. Pra deixar. Gente, que maravilha. Esses nomes... Tem a quebra-pedra, tem a pobre velha e tem o cabelo de milho. A gente faz assim um kit de 3, né? Faz um litro de chá pra beber. Até pedra, se tiver no rins, ela desfaz. Tá, ok. Como é seu nome? Qual é o seu nome? Meu nome é Judite. Judite. Judite Braga Formoso. Judite Braga Formoso. A rainha das ervas do mercado de Manaus. Que riqueza essa banca da Dona Judite. Uma riqueza de simpatia, uma riqueza de conhecimento sobre ervas. Demais, né? Bom, meu nome é Márcio Moraes. Isso aqui era do meu avô. Ele chegou aqui em 1948, trabalhando com as ervas medicinais chamadas garrafadas. Ah. Então temos diversas garrafadas. Por Muito. exemplo, temos Viagra regional. Temos o Spotuíra, o Sarapudo, Jatobá, unha de gato. E aí você passou, seu avô, passou pro seu pai, passou pra você. Isso. Então é a terceira geração. Qual é o seu sobrenome? Márcio Moraes. Terceira geração da família Moraes, cuidando das garrafadas da saúde do povo manauara e dos turistas. Vai explicar. Eu falei que queria conhecer o Guaraná e eu achei que eu ia pegar um guaranazinho e tomar, mas não, nada é simples aqui em Manaus. Me explica o que é isso daí que você comprou pra gente. Isso aqui é o Guaraná autêntico, ok? De bastão. Você precisa ralar na língua do pirarucu. E é o jeito que a gente come no interior. É um bastão de Guaraná, pega o Guaraná, rala, coloca dentro de um tubo, ele vai secar, ficar com esse formato. E aí o que você faz? Pega a língua de um pirarucu, aquele peixe pequenininho de 2,5 metros, você rala, vai fazer um pozinho e aí sim você faz a preparação do seu Guaraná. Aqui eu tô tomando o Red Bull do Amazonas, que é amendoim, guaraná, castanha e abacate. Dizem que isso aqui levanta defunto, cura ressaca e é um clássico aqui do mercado de Manaus. Deixa eu provar pela primeira vez. Gostoso. Eu acho que isso daqui fosse ser servido no, sei lá, no Centro-Oeste, seria servido na festa junina, que tem gosto de festa junina. Com amendoim, eu acho uma festa junina tropical merecida desse Guaraná daqui. Uma delícia. Cachaça com shampoo. Aqui em Manaus nós temos uma cachaçaria, que é a única cachaçaria, a cachaçaria do Dedé. Só que se você olhar atrás, ele diz que a cachaça não é daqui, a cachaça é mineira. Então, para a gente trabalhar com o sabor da região norte, eu trago de Belém, que faz parte do norte. Sim. E também essa é bem melhor. Já não tô sentindo minha língua. O jambu treme, já diria Gabi Amarantos. Eu sei que eu tô falando de Gabi Amarantos, eu imagino que se os paraenses estiverem assistindo isso, eu falo, gente, a gente já falava isso há muito tempo, mas eu aprendi com Gabi Amarantos. E agora eu tô sentindo tudo tremer aqui. Temos também a conserva.
E qual é a preparação com essa conserva? É o jambu? É a flor do jambu. Flor do jambu. Vamos experimentar. Parece, igualzinho uma alcapaça. Aí, Totti. Experimente. Ela é muito temperada. É bem maciozinho, achei que ia ser de morder assim, mas não, é uma florzinha mesmo. Então ela não... Salgadinho saboroso. Ela não te... Gente, espera aí, para aí. A florzinha do jambu treme também. Eu tava comendo achando que ia ser só azedinho, agora tá uma festa na minha boca. Porque a cachaça foi só na língua. Agora, como eu mastiguei o outro, gente, eu não tô sentindo minha boca. É forte parada. Uma lindeza aquele mercado municipal de Manaus, mas como todo bom mercado municipal, ele tem um quê de turístico, um quê de pasteurizado para os turistas. E aqui do lado, a gente dá uma caminhadinha de uns 200 metros, a gente chega onde Manaus realmente compra seus produtos, realmente compra seu peixe, a Feira de Manaus. Foi lá na feira que foi apresentado ao bacalhau da Amazônia, que é o pirarucu salgado, que ele pode ser vendido tanto em manta quanto enrolado, e me garantiram que ele dura até 5 meses sem refrigeração. Esse daqui é o tucupi. Durante o processamento da mandioca, tiram basicamente 3 produtos. O primeiro produto é a farinha de mandioca. Moem. Depois vai sair um líquido. Desse líquido vai ter 2 produtos aí. Tanto a goma, que é o amido da mandioca, quanto o tucupi. Aí eles tiram o amido e sobra o tucupi. E esse tucupi ainda é um caldo venenoso. Se você for feito com a mandioca brava, ele ainda é um caldo meio venenoso. Então para ele poder ainda ficar palatável e não envenenar a gente, ele ainda tem que ser fervido por no mínimo 2 horas até virar esse caldo que eles usam em diversas preparações aqui. O pato no tucupi, o tacacá e uma infinidade de outras aplicações. Tucumã é uma iguaria aqui. Delícia. Eles colocam naquele famoso x-caboclo e mais um monte de preparações. Cara, esse mercado é uma profusão de cheiros, cores, é uma mistureba de cultura, porque você tem aqui desde as raízes indígenas até a influência dos portugueses, a influência de todo mundo que veio aqui durante a extração da seringueira, do látex para fazer a borracha. É uma mistureba maravilhosa. Hora de sair para jantar aqui em Manaus, que a gente escolheu o restaurante Caxiri, que fica aqui ao lado do Hotel Vila Amazônia, e foi uma sugestão da nossa amiga Vanessa. Tô doido para conferir, não sei o que significa esse nome, quando chegar lá eu pergunto. Bora nessa? Acabei de perguntar o que é caxiri. E caxiri é uma bebida indígena feita à base de mandioca, só que ela não é vendida aqui porque é uma bebida alucinógena. E aí é feita a partir de fermentação. É uma bebida fermentada. Eles meio que mascam essa massa da mandioca, cospem, deixam enterrado por 3 dias. É uma bebida meio celebratória, que essas tribos, ela estava me explicando aqui, a menina que nos atendeu, que somente quando tribos diferentes iam fazer algum tipo de troca, eles tomavam para celebrar esse encontro. E é proibida a venda aqui em Manaus, então nada de caxiri pra gente. Mas eu já pedi uma caipirinha de taperebá. Você sabe o que é taperebá? Aí no Sudeste, Centro-Oeste, a galera chama de cajá. Pedi uma caipirinha de taperebá, tá chegando aí, não vai ter caxiri por hoje pra gente aqui não. Caxiri, eu resolvi pedir
Eu nunca comi um tacacá na minha vida. E não deu tempo de eu comer aqui nessa correria de Manaus. Mas eu pedi um arroz de tacacá. Eles fazem uma preparação de arroz carteto, com jambu, com tucupi, com os camarões grelhados. Vamos experimentar ver esse negócio presta. Apesar do cardápio de sobremesas do Caxiri estar lindo, eu guardei um espacinho e não comi sobremesa lá porque eu tô indo em frente ao Teatro Amazonas, porque tem a sorveteria Barbarella, que tem um monte de sabores aqui de frutas da região. Taperebá, cajá, super azedinho, muito gosto de fruta, adorei. E o cupuaçu não é tão azedinho assim, ele tem até um gosto de leite condensado no fundo, mas também é muito gostoso. Tá chegando ao fim meu dia em Manaus. E a sensação que eu tô tendo, que eu tive, é que ainda tinha muita coisa para ser vista aqui. Foi bem corrido, eu consegui fazer um apinhado das principais atrações aqui da cidade. Só que realmente você vê que Manaus é uma mistureba de culturas muito distintas, que aqui tudo faz meio sentido. Tem o passado indígena, tem os portugueses, tem todas as nacionalidades que vieram aqui durante o ciclo da borracha, tem a riqueza do ciclo da borracha, depois teve o declínio da borracha, todas as repercussões que tiveram em função disso. Mas o foco dessa viagem dessa vez foi a gente conhecer os hotéis de floresta. Vai ter muito vídeo de floresta, a gente conheceu vários lugares diferentes aqui e eu vou voltar e depois eu prometo que eu vou fazer um vídeo com mais calma sobre Manaus. Até a próxima! Ah, e não esquece de deixar seu comentário, dar seu like, se inscreve no canal para poder acompanhar onde é que o Tesouros do Brasil foi aqui na Amazônia. Teve muito lugar legal e você não vai querer perder essa viagem.